Olá, meu nome é Fernanda Freitas e eu sou coordenadora de inovação e ESG na BGI Brasil. Eu estou aqui para falar com vocês sobre oportunidades de fomentos para projetos sustentáveis. As novas exigências trazidas pela pauta ambiental, social e de governança corporativa, que é abreviada pela sigla ASG, ou em inglês ESG, são sem dúvida uma nova fonte de inovação para as empresas e devem ser vistas com esse olhar, o que traz oportunidades, mas também traz desafios. Nesse sentido, foi cunhado o termo inovabilidade, que vem para referenciar as práticas de inovação associada aos desafios e objetivos de sustentabilidade focados na pauta ESG, em especial na agenda ambiental. Neste contexto, a agenda ambiental tem de fato uma atenção especial, que advém das crescentes demandas por soluções inovadoras que sejam capazes de propiciar a transição para uma economia sustentável e de baixo carbono. Um dos desafios no qual essa transformação se esbarra, além, é claro, dos desafios tecnológicos, é que são necessários recursos financeiros sem precedentes para que possamos, de fato, alcançar as metas nacionais e internacionais de desenvolvimento sustentável, o que implica o envolvimento tanto do setor público como do privado para fechar essa lacuna de financiamento. Quando se fala em projetos de desenvolvimento tecnológico que visem suprir as lacunas em relação ao desenvolvimento sustentável, há diversos instrumentos para fomentar a inovação que também podem ser aplicados para iniciativas de desenvolvimento sustentável, visto que as atividades de pesquisa e desenvolvimento para a inovação são um importante meio para atingir os resultados de sustentabilidade. Há também diversos instrumentos de fomento que são específicos para atividades que proporcionam impactos ambientais, sociais e de governança que sejam positivos. Neste contexto, se inserem as denominadas finanças sustentáveis. As finanças sustentáveis se referem à integração dos aspectos de sustentabilidade nos processos de tomada de decisão dos atores de mercado financeiro, nas políticas de mercado, nos arranjos institucionais e de mercado que contribuem para a conquista de um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo. Neste ponto, vale ressaltar novamente, o atual debate internacional sobre a sustentabilidade se concentra nos aspectos ambientais, principalmente nas mudanças climáticas. No entanto, o termo finanças sustentáveis tem um conceito mais amplo, que inclui o termo mais restrito de finanças verdes e também os aspectos sociais e de governança. O setor financeiro oferece uma grande variedade de produtos de investimento, mas os aspectos ASG são integrados em graus e formas diferentes. Nesse sentido, nós da BGI organizamos uma estrutura que incorpora os principais mecanismos de apoio para projetos com foco no desenvolvimento sustentável e que gostaríamos de compartilhar com vocês. O primeiro deles são os empréstimos ou financiamentos verdes. Os empréstimos ou financiamentos verdes são oportunidades lançadas por bancos privados ou órgãos de fomento público com a finalidade de financiar projetos para soluções sustentáveis ou que promovam a sustentabilidade, como projetos de eficiência energética, saneamento, recuperação de biomas, entre outros. Geralmente, esses instrumentos apresentam condições mais favoráveis em relação aos tradicionais, como taxas de juros reduzidas, que são atreladas ao cumprimento de metas de desenvolvimento sustentável pré-estabelecidas de acordo com o escopo do projeto. No Brasil, muitos instrumentos de apoio ao mercado para promover as finanças sustentáveis
já foram implementados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também pelos bancos de desenvolvimento estaduais e regionais e por outras instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Fomento. Estes instrumentos são particularmente interessantes para o financiamento de projetos com foco no curto e médio prazo, incluindo também aquelas oportunidades para projetos de menor volume financeiro, visto que envolvem um processo de captação mais simples em relação às demais modalidades que nós vamos tratar a seguir. As instituições financeiras também participam no mercado de finanças sustentáveis por meio de serviços especializados como a estruturação e oferta de emissão de títulos de dívidas, ou também chamados de bonds. Os títulos de dívida são instrumentos de renda fixa, no qual o emissor do título capta um valor fixo de recursos financeiros de investidores durante o período previamente definido. Para restituir o capital ao investidor, ocorre a remuneração por meio do pagamento de juros ao longo do período. Assim como ocorre com o financiamento verde, as taxas de juros associadas ao cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável também pode ser reduzida em relação aos instrumentos tradicionais. Os títulos temáticos são semelhantes aos instrumentos de dívida tradicionais, com exceção de que seus recursos são direcionados para o investimento em projetos com benefícios ambientais ou sociais positivos, contribuindo assim para a pauta de sustentabilidade. Eles podem ser emitidos por empresas, instituições financeiras, projetos, entes soberanos e subsoberanos, de modo que financiam ou refinanciam total ou parcialmente ativos ou projetos novos ou aqueles já existentes. Falando um pouco mais sobre os tipos de títulos temáticos, os títulos verdes foram a primeira classe de instrumentos temáticos emitidos. Essa modalidade foi inaugurada no mercado em 2007 e, por meio deste instrumento, levanta-se capital destinado a projetos novos ou existentes com benefícios ambientais. Após os títulos verdes, surgiu uma grande variedade de outras classificações temáticas, tais como os títulos sociais, sustentáveis, azuis, de gênero, ODS, de transição, entre outros. Em uma publicação em nosso site, nós elencamos e descrevemos 12 modalidades de títulos temáticos. De maneira geral, a principal diferença entre os títulos são o foco de alocação dos recursos. Um ponto relevante para se destacar é que a captação por meio de títulos envolve um processo mais complexo do que os financiamentos, além de envolver um maior volume financeiro. Então, juntamente às etapas não financeiras envolvidas na emissão de um título temático, os emissores terão que seguir todas as etapas habituais para a emissão de qualquer valor mobiliário. Assim, estes instrumentos são orientados a projetos com foco no longo prazo. A terceira modalidade no quadro de finanças sustentáveis que nós trazemos aqui são os fundos verdes, que são fundos de investimento que operam através de mais de um tipo de ativo, voltado para empresas em estágio inicial ou maduro, com soluções de alto impacto sustentável. Uma vantagem desses instrumentos é que, além do aporte de capital, as empresas passam a contar com o apoio estratégico dos gestores de fundos de investimento. Nessa modalidade, encontramos 4 categorias: os fundos índices, os fundos de investimento em direitos creditórios, ou FDICs, os fundos de investimento em participações, ou FIPs, e os fundos de capital privado, de impacto. Os fundos índices, conhecidos também como ETFs, investem em uma carteira de ações que busca replicar o desempenho de um determinado índice. No que se trata de investimentos sustentáveis,
Dois índices guiam a formação de ETFs focados em questões socioambientais no Brasil. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou ISE, e o Índice Carbono Eficiente, ou ICO2. O Índice de Sustentabilidade Empresarial indica aos investidores uma carteira de ações que atende a critérios de eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Já o Índice Carbono Eficiente divulga as informações sobre emissões de gases de efeito estufa das empresas signatárias. A segunda modalidade são os fundos de investimentos em direitos creditórios, que são fundos de investimento em renda fixa, constituídos por múltiplos cotistas, nos quais os ativos são provenientes de créditos que a empresa tem a receber. Logo, a empresa consegue antecipar o recebimento desses recursos em troca de uma taxa de desconto, que, por outro lado, remunera os cotistas do fundo. Esses instrumentos são bastante adequados para financiar projetos de energia limpa e renovável, como usinas de energia do setor solar ou eólica, que geralmente têm recebíveis e outros contratos de locação de longo prazo. A terceira categoria, os fundos de investimentos em participações, permitem investimentos em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas e se revelam um interessante instrumento para adquirir títulos ou ações de empresas de gestão de negócios florestais. Nesse sentido, os denominados FIPs florestais têm múltiplos impactos positivos. Reduzem emissões de carbono, aumentam a recuperação e a conservação das florestas e dos recursos naturais, além de incentivar a produção de madeira de forma sustentável. Por fim, os fundos de capital privado de impacto investem diretamente em empresas fechadas ou oferecem linhas de créditos privadas. Assim, conseguem uma oportunidade para aquelas empresas que não estão listadas em bolsas de valores. Eles são usados para financiar projetos com impacto socioeconômico relevante, como ações voltadas para famílias de baixa renda e também para projetos que incentivam a utilização eficiente dos recursos naturais. De maneira geral, assim como ocorre para a captação por meio da emissão de títulos, a captação a partir de fundos é orientada a projetos de maior volume financeiro e também com foco no longo prazo. O quarto instrumento, que tem papel importante para o financiamento de projetos focados na pauta de transição para a economia de baixo carbono, é o mercado de carbono. O termo mercado de carbono é usado para denominar a comercialização de ativos ambientais relacionados à emissão de gases de efeito estufa. De forma mais ampla, o mercado de carbono é um mecanismo que permite a venda e compra dos chamados créditos de carbono. Neste mercado, os agentes que reduzem as emissões de gases de efeito estufa geram créditos que podem então ser comercializados para os agentes com maior dificuldade de cumprir as suas metas de redução. Assim, além de ser um importante instrumento para limitar a emissão de gases de efeito estufa, também são reconhecidamente um instrumento de estímulo a projetos de desenvolvimento sustentável. Quanto ao modelo de operação, existem dois tipos de mercado de carbono: o mercado regulado e o mercado voluntário, que se diferenciam em relação aos seus participantes, à abrangência, aos regulamentos e aos regramentos específicos. Em ambos os casos, as negociações são transacionadas em termos de toneladas de dióxido de carbono equivalente. O mercado regulado é uma espécie de grande comércio internacional de redução de emissões entre os países signatários. Já o voluntário, que é um mecanismo por meio do qual as empresas podem comercializar créditos aqui no Brasil, é a geração de reduções de emissões
com base nos projetos privados, que são certificados e validados por um órgão supervisor constituído dentro do Acordo de Paris. A exemplo disso, em março de 2022, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, abriu a primeira chamada pública para aquisição de certificados de sequestro ou redução de gases de efeito estufa por empresas ou projetos ambientais, sendo estes exclusivamente do mercado voluntário, que sejam gerados pelos chamados projetos de desmatamento evitado e de reflorestamento ou dos projetos de eficiência energética ligada à captura e reaproveitamento do metano. Outro marco relevante em relação ao mercado de carbono no Brasil é que tramita agora na Câmara Federal o texto do projeto de lei 528 de 2021, que institui o mercado brasileiro de redução de emissões e que vai regular a compra e venda de créditos de carbono no país. Com isso, são esperadas novas oportunidades vinculadas a este mercado, saindo na frente, então, as empresas que já se antecipam em relação à agenda ambiental. Bom, depois de conhecer um pouco mais sobre essas oportunidades de financiamento e fomento a projetos de desenvolvimento sustentável, você deve querer saber também se a sua empresa possui projetos e atividades que sejam aptas a serem beneficiados por esses instrumentos de fomento sustentável. Nós da BGI somos especializados na gestão estratégica dos recursos financeiros e processo para inovação e transformação ESG e conseguimos contribuir para que as empresas tenham uma maior segurança ao captar e utilizar os recursos de fomento. Para saber mais, entre em contato comigo. Te aguardo. Até breve.